bem-vindos a mais uma Análise Zeus. Neste vídeo vamos trazer uma análise das precipitações sobre o Brasil nesses últimos meses e as previsões para o final do verão e início do outono. Vamos trazer também as informações agronômicas, como o clima chuvoso tem impactado nas atividades do campo sobre a metade norte do país e como a estiagem tem impactado a produtividade nas áreas mais ao sul da América do Sul. Assim como na safra 2020-2021, na temporada atual 21-22, o período chuvoso está sob influência de uma laninha. Mas apesar do fenômeno ser o mesmo, a distribuição da chuva sobre a maior parte do Brasil está bem diferente em relação à última safra. Apresentamos aqui os mapas com desvio da precipitação para o trimestre novembro, dezembro e janeiro, no lado esquerdo da tela de 2020 para 2021 e no lado direito da tela esse último trimestre de 2021 para 2022. De 2020 para 2021 tivemos uma condição bem crítica no interior do Brasil, onde choveu muito abaixo da média, desde as áreas mais ao sul da região norte até o interior do sudeste, como mostram as áreas mais avermelhadas do mapa. Foram registrados muitos períodos de bloqueios atmosféricos que impediram o avanço de frentes frias organizadas por essas regiões. Já na atual estação chuvosa, as condições estão caracterizadas pelos efeitos clássicos do fenômeno Laninha, que costuma favorecer chuvas mais expressivas sobre o norte e o nordeste e estiagem no sul. No mapa, podemos acompanhar pelas áreas avermelhadas que o déficit hídrico está bastante acentuado entre o sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já na metade norte do Brasil estão ocorrendo frequentes episódios de zacas, que favorecem as chuvas persistentes e volumosas. As áreas em azul representam as regiões onde choveu acima da média nos últimos 3 meses. Além disso, podemos observar uma área de transição entre o sudeste e o centro-oeste, onde os desvios da precipitação são irregulares. Um dos estados mais afetados pela estiagem entre 2020 e 2021, na temporada atual, Minas Gerais vem enfrentando fortes temporais que, além de provocarem transtornos, também impactam as atividades no campo. Segundo informações coletadas por uma estação da Zeus Agrotech na área central de Minas, para o período de setembro a fevereiro, verificamos que, com exceção do mês de dezembro, que foi mais chuvoso em 2020, se comparado a 2021, os demais meses registraram volumes bem mais expressivos no atual período chuvoso em relação ao anterior. Os períodos prolongados chuvosos acabam impactando as atividades no campo, especialmente nesse momento da colheita. O Carlos vai trazer mais informações sobre o avanço da colheita da soja no interior do Brasil. De acordo com a consultoria AG Rural, o volume atingiu na quinta-feira passada 33% da área cultivada no Brasil na diária. Avanço de 9 pontos percentuais em uma semana. No mesmo período do ano passado, 15% da área tinha sido colhida. Apesar do bom ritmo, o avanço das plantadeiras está prejudicado em Mato Grosso com chuvas frequentes e no Paraná por falta de umidade. Problema que também ocorre no sul do Mato Grosso do Sul e em pontos em São Paulo. Enquanto isso, as áreas mais ao sul do Brasil vêm estimando queda na produtividade por causa da forte estiagem, não é mesmo, Carlos? Exatamente, Nadiara. Segundo avaliações do Rally da Safra, expedição realizada pela Agroconsult, a estimativa de produção foi revisada para 125,8 milhões de toneladas, 12,8% abaixo das projeções pré-Rally, que eram de 144,3 milhões de toneladas. A magnitude nos problemas no sul, acentuadas pela continuidade do clima, predominantemente seco e quente em janeiro e no início de fevereiro, foi o que ocasionou esta redução. Poderia ser pior, não fosse o excelente desempenho das lavouras no Cerrado. Em Mato Grosso e Goiás, a estimativa de produção aumentou 1,6 milhão de toneladas desde o início do Rally, pouco para compensar a quebra de 10,6 milhões de toneladas no Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Considerada a estimativa de produção numa área plantada de 40,5 milhões de hectares, a produtividade média desta safra é projetada no momento em 51,7 sacas por hectare, a mais baixa desde 2015-16. A safra no sul ainda precisa de chuvas até meados de março. Caso contrário, os resultados podem piorar.
A boa notícia é que a produtividade pode surpreender positivamente nas áreas mais tardias do Centro-Oeste e do Mato Piba. A situação é bastante crítica também nos países vizinhos por causa da forte estiagem. A Argentina, terceiro maior produtor da soja no mundo, vem enfrentando duras reduções nas projeções de produtividade. Não só a falta de chuvas, mas as intensas ondas de calor, principalmente do mês de janeiro, que teve vários dias registrando temperaturas acima dos 40 graus Celsius, agravaram muito a situação das lavouras. As safras de milho e soja argentinas têm sido constantemente revisadas para baixo. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu a estimativa da safra de soja argentina dessa temporada para 42 milhões de toneladas, o que representa o pior desempenho desde a temporada 2017-18. Informações importantíssimas trazidas pelo nosso colega Carlos, que servem para a gente ficar de olho no que vem por aí. Então vamos acompanhar agora quais são as expectativas, as previsões para os próximos períodos. As previsões oceânicas indicam que a laninha deve enfraquecer lentamente ao longo dos próximos meses e que o fenômeno ainda deve persistir e impactar o clima na maior parte do outono aqui no hemisfério sul. Neste gráfico, as barras em azul, que representam a probabilidade para a ocorrência do fenômeno Laninha, continuam superiores à linha de 50% pelo menos até o trimestre abril, maio e junho. Depois, a probabilidade de neutralidade climática passa a ser maior, como mostram as barras em cinza. Ou seja, a tendência é que só entre o final do outono e o início do inverno vai ocorrer a transição para a neutralidade climática. Ainda sob os efeitos da Laninha, a situação segue bastante crítica por causa da estiagem no sul do Brasil. Em algumas áreas do centro-sul também poderemos ter uma redução mais cedo e mais acentuada das chuvas durante o outono, enquanto alguns estados da metade norte do Brasil devem ter um período ainda mais úmido ao longo dos próximos meses. Esse gráfico representa a previsão estendida das EUs para o interior de São Paulo. As barras em verde indicam o intervalo de precipitação previsto em relação à média, que está representada por essa barra em azul claro no fundo do gráfico. Podemos verificar que as chuvas devem ser irregulares em março, com previsão de volumes abaixo da média. Em abril, o intervalo previsto volta a ficar em torno da média, mas a partir de maio, as previsões indicam novamente volumes abaixo do normal. Ainda neste gráfico, podemos acompanhar os registros de precipitação dos últimos 5 anos para comparação com o mês corrente e para os próximos 5 meses. Observa-se que nos últimos 2 anos, os meses de outono, março, abril e maio foram mais secos do que o normal. Agora vamos para o sul do Maranhão, onde as previsões das EUs estão indicando que os próximos meses devem ser mais úmidos do que o normal. Em março, a previsão é de chuvas em torno da média, mas para abril e maio, o intervalo de volume previsto é superior à média. E como podemos observar nesta região, os últimos anos registraram chuvas expressivas nessa época do ano, como mostram as barras em azul do gráfico. Nos mapas a seguir, vamos acompanhar qual o desvio da precipitação esperado para os próximos meses nas áreas monitoradas das EUs. Para março deste ano, a previsão das EUs indica chuvas abaixo da média nas áreas em amarelo do mapa, que cobrem o extremo sul do país, uma faixa que se estende entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, norte de Mato Grosso do Sul, extremo sul de Goiás, sul e sudoeste de Mato Grosso e extremo sul de Rondônia. As previsões indicam também que a zona de convergência intertropical não estará tão atuante sobre a faixa norte do Nordeste e leste do Pará. Com isso, pode chover abaixo da média entre Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão e nordeste do Pará. Já entre o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, norte de Minas Gerais e oeste da Bahia, as chuvas devem ser mais frequentes e volumosas e podem ficar acima da média, como mostram as áreas em azul do mapa. Nas demais áreas, em verde do mapa, são esperadas chuvas dentro da normalidade. Em abril, as nossas previsões indicam uma redução normal das chuvas típica da época do ano e volumes dentro da média para o mês sobre a maior parte do país, como mostram as áreas em verde do mapa. As instabilidades devem ser mais intensas e pode chover acima da média entre o Tocantins, Maranhão e parte do Pará. Já sobre o sul do Brasil, as chuvas vão continuar irregulares e tendem a ficar abaixo da média, principalmente no centro e fronteira oeste da região. E tem risco de chuvas abaixo da média também sobre o extremo sul de Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso e parte de Rondônia.
Em maio, a expectativa é que o tempo seja mais seco do que o normal em grande parte da área central e sul do Brasil, como mostram as áreas em amarelo do mapa. No interior do Sudeste e do Centro-Oeste, onde o tempo já costuma ser bastante seco neste mês, com o indicativo de desvio negativo, a probabilidade para a ocorrência de chuvas significativas é muito baixa. As chuvas devem ser mais regulares nas áreas mais ao norte do país e pode chover acima da média entre o norte do Tocantins, leste do Pará, parte do Maranhão e extremo norte do Piauí. Continue acompanhando os nossos próximos boletins para novas atualizações. Informações mais específicas para a sua propriedade você encontra no portal Zeus Agrotech. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos boletins. Até logo! Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!